amado Senhor Jesus, que voltará para buscar a sua igreja. Quem crê diz amém. Amém, aleluia. Vamos ficar de pé. Irmão Luiz, puder dar o play, colocar, vai ser a nova versão internacional. A palavra que nós vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 14, o verso será o 23 apenas. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Amém. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Glória a Deus. Pai amado, querido Deus, Criador e formador de todas as coisas, que a tua palavra possa ser ouvida, que os nossos ouvidos sejam abertos, nossos olhos abertos, para que nós possamos realmente enxergar o teu amor, e que o teu Espírito venha encher aqui os nossos corações. Faz a sua palavra ser vida e espírito em cada um que ouve, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Aleluia. Irmãos, aqui Jesus, ele está respondendo uma pergunta que Judas, não o Iscariotes, que haviam 2 discípulos, mas o Judas, ele perguntou para Jesus, no verso 22, por que você irá se revelar a nós e não ao mundo? Porque ali a revelação não era apenas física que Jesus estava falando, mas espiritual, porque Jesus estava andando com eles, e todos os povos tinham contato com Jesus, viam a Jesus, e Judas não compreende. Como que você vai se revelar apenas para nós e não ao mundo? Porque a revelação de Deus, através do seu Filho Jesus, com o Espírito Santo, ela é feita espiritualmente, em primeiro lugar. E aí nós vamos ver no Evangelho de Lucas 4,14, o irmão pode colocar, que a unção, os irmãos sabem, que veio da parte de Deus sobre Jesus, após ele fazer o batismo com João Batista, o céu se abriu e o Espírito de Deus o ungiu, com a voz do Senhor falando, este é o meu filho em quem me agrado. A partir disso, o Espírito de Deus sobre Jesus, o seu filho, levou-o ao deserto para ser tentado e provado, e a partir dali Jesus começou a evangelizar. E aí a palavra vai dizer que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, porque ele já tinha sido provado, ele havia sido batizado, e aí ele começava a andar nesse poder. E toda a região começou a se espalhar a sua fama. Pode ir seguindo, irmão. E ele ensinava nas sinagogas, e todos o glorificavam. Pode ir seguindo. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga, como era seu costume, levantou-se para ler a palavra.
foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, mais especificamente, irmãos, Isaías 61. Ele, desenrolando a palavra, encontrou o lugar onde estava escrito: Ripan, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres e humildes. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos físicos e espirituais. A gente viu a cura que ele fez antes. E para libertar os oprimidos espiritualmente. E proclamar o ano, a vinda, o favor do Senhor. Pode seguir, irmãos. Então Jesus fechou o livro, devolveu ao seu assistente, sentou-se, e na sinagoga todos tinham os olhos fitados, firmes em Jesus. E ele disse-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aleluia! A unção do Espírito que desceu sobre Jesus para curar, para libertar, para salvar, para sarar, estava cumprido naquele momento. Mas ali muitos ouviram e viram e não puderam crer que ele era o Messias. Mas ele anunciou. Ele anunciou. E aí nós vamos ver no Evangelho de João, que nós estávamos 14, verso 16 e 17, que ele fala que eu, Jesus, pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro. Quem é o conselheiro? O Espírito Santo. Jesus vai pedir a quem? Ao Pai. Para o Pai dar a quem? O Espírito Santo. E assim ele vai estar conosco para sempre. Não só agora, mas na eternidade. Porque Deus é eterno. Cristo é eterno. O Espírito Santo é eterno. E aí Jesus fala: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então a gente só vai poder receber verdadeiramente o Espírito Santo se nós crermos em Jesus, no Pai, e nós seguirmos a palavra. Pois é isso que ele fala. Não é mais nada, é apenas isso. E aí nós vamos ver no Evangelho de João 20, 21 e 22. Após Jesus ter falado isso para os discípulos e aquele povo que ouvia, após ele ter anunciado na sinagoga que se cumpria as profecias de Isaías 61, em João 20, verso 21 e 22, Jesus aparece ressuscitado, que ele foi levantado pela glória do poder de Deus e pelo Espírito, que está lá em Romanos 8, e Jesus vem e fala, aleluia, ele fala: Shalom, paz seja com vocês. Oh, é a paz de quem venceu a vida, é a paz de quem ressuscitou. Ele fala: recebam. E olha o que ele fala: como o Pai me enviou, depois do batismo, como ele me ungiu, profetizado por Isaías, assim eu os envio. Depois de dizer isso, o que Jesus fez?
soprou sobre eles e disseram: recebam o Espírito Santo, o Ruá. Deus Pai, quando cria o homem, sopra e dá vida ao homem no Éden. O homem se distancia e peca. E Jesus vem para resgatar o homem do pecado, lá naquela cruz. E Jesus levanta ele. E depois de levantar, ele sopra novamente o Espírito para nos resgatar da comunhão com ele. É esse Espírito que é a igreja. Esse Espírito que é o nosso amor que Deus quer resgatar. Não há outro caminho, a não ser a gente se arrepender. O que Jesus falou para Nicodemos? Não é possível um homem entrar no reino de Deus se ele não nascer da água e do Espírito. Se ele não se arrepender que ele precisa do Senhor. Se ele não nascer novamente do Espírito. E Jesus depois dá o cumprimento dessas palavras. Então nós precisamos, se nós queremos ter o relacionamento que está lá em João 14, 23, nós vamos voltar e vamos ler, que se nós queremos receber do Senhor, que Ele venha morar em nós, nós precisamos o quê? Se alguém me ama, o que nós temos que fazer? Obedecer à palavra. E o Pai o amará, e nós viremos e faremos morada nele. Amigos, irmãos, o desejo de Deus, de Jesus, é fazer morada em nós. Aleluia! Se a gente soubesse, cada dia mais, que essa é a vontade dele, ele estar conosco verdadeiramente. Mas nós temos que estar dispostos ao quê? Arrumar a nossa vida. Nós temos que estar dispostos a limpar aquilo que está sujo dentro de nós. Nós temos que estar dispostos a dedicar o tempo para Ele. Porque Paulo fala lá em Coríntios, as más companhias corrompem o que? Os bons costumes. Então, como que o Espírito Santo ele vai poder vir e fazer morada, se nós não estamos preparando a nossa morada para Ele permanecer? Ele pode até vir visitar, mas permanecer é muito mais sério. E esse é o desejo dele. A gente vai ver que Saul tinha a presença de Deus. Deus o ungiu, mas ele se desviou, ele desobedeceu a palavra. E aí a história nos mostra que o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Igual com Sansão. Sansão, ele era ungido de Deus, homem forte, usado para libertar o povo. E se perdeu dos caminhos do Senhor, fez o que o Senhor reprovava. Se sujou com as coisas do mundo, com os costumes, as más companhias. E o Espírito do Senhor o deixou. Então, irmãos, nós amarmos o Senhor é a gente compreender que nós precisamos obedecer os ensinamentos dele. É a gente compreender que se Deus moeu o seu filho na cruz, era por nós e é por nós. Quando Jesus, ele veio da forma mais simples e humilde, que talvez ninguém escolheria viver da forma que Jesus escolheu, sem hospital, sem lugar. Ele escolheu para dar testemunho. E quando ele estava para ir naquela cruz sofrer, ele falou para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a sua vontade. E a vontade de Deus se cumpriu.
que era colocar ele naquela cruz para levar os nossos pecados, para depois levantar e ele ser exaltado. A dor de Jesus, o sacrifício, foi para ele ser erguido, entronizado novamente. E todo que nele crê, receba, após a ressurreição, a presença e a comunhão do Espírito Santo. Esse é o objetivo. Quando Jesus ele se sacrifica como ovelha muda no matadouro, podendo ter fugido, mas ele aceitou. É para que ele possa derramar o Espírito Santo sobre nós. É esse o objetivo. Além de salvar, é estar em comunhão conosco. Irmãos, o reino de Deus, o reino da justiça, ele nunca poderá ser comprado. Mas ele tem que ser conquistado. É assim que nós ganhamos a presença do Senhor, conquistando com amor, com fidelidade, obedecendo a palavra, entregando a nossa vida para Jesus. Isso vai fazer o Pai olhar para nós e se agradar e amar a nós, porque Ele sacrificou o seu Filho. E Ele vai falar, esse está fazendo jus, porque doeu em mim, e Ele também está se sacrificando. Então Ele vai derramar as bênçãos da presença dEle sobre nós. É isso que é o desejo dEle. Esse é o desejo dEle. O desejo dEle é o quê? Vir Deus Pai, Deus Filho, vir e fazer morada dentro de nós. E se esse é o objetivo do Senhor, como que está a nossa morada? Como que está a nossa casa? Como que está o nosso templo? Ele está limpo? Ele está sujo? Ele está sendo preparado para a permanência do Senhor? Irmãos, eu tenho certeza que se tem alguém que vai receber uma visita importante para cada um, porque às vezes o que é importante para um não é para outro. E você vai receber uma visita de alguém, o que você vai fazer se essa pessoa é importante na tua casa? Você vai limpar, você não vai deixar bagunçado, você vai deixar organizado para receber a visita dessa pessoa. E para nós recebermos Deus Pai e Deus Filho, como que nós estamos organizando a nossa casa, a nossa vida? Ninguém fica na presença e é amigo de alguém que você não gosta. Você se torna amigo de alguém que você gosta. Então o Senhor, o Espírito dele, para estar conosco, nós temos que gostar dele. Temos que gostar, porque senão, porque ele vai vir e vai ficar. E mais um detalhe, nós não queremos ninguém próximo de nós que está conosco e caminha conosco por interesse. Porque tem pessoas que estão perto da vida sua, porque tem interesse de receber algo da tua parte. O teu desejo é que as pessoas estejam contigo o quê? Pela sua essência, pelo que você é. É só isso que você quer. Que as pessoas caminhem com você, ou que estejam contigo pelo que você é, não que você pode dar. E assim é o Senhor. Ele quer que nós caminhemos com Ele pelo que Ele é, não que Ele pode dar. Porque Ele é Deus, porque Ele é amor, porque Ele é eternidade, é graça. E a hora que a gente entende isso, e a gente começa a abrir, ajeitar a nossa vida para Ele, Ele começa a vir e começa a encher. Ele começa a arrumar a nossa casa, Ele começa a arrumar o nosso caminhar, o nosso pensar,
E a porção do Espírito vai aumentando à medida que nós vamos nos organizando, obedecendo a palavra, a permanência, a unção dele vai aumentando. E aí, irmãos, ele dá força para lá livrar do pecado, ele dá força para libertar de vício, de doença, ele sara, ele transforma, ele faz tudo. Mas nós temos que desejar e nós temos que nos movimentar para isso. Esse é o desejo dele. Então, irmãos, o que nós temos que aprender? Nós não temos que seguir a Jesus somente pela condição de nós sermos lançados no tormento eterno, no fogo eterno. Porque isso, sabe o que é egoísmo? Eu vou seguir Jesus porque senão eu vou me dar mal na eternidade. Mas nós temos que seguir Jesus e buscar Ele, porque Ele quer estar conosco, em vida, em presença. E que para que a gente possa morar com Ele, antes Ele tem que vir e morar conosco. Como que nós vamos morar na casa do Pai, se nós não deixamos Ele morar dentro de nós? Se nós não convidamos, ajeitamos para Ele, Jesus, o Espírito Santo, vir e habitar em nós, se nós não queremos mudar de vida, se nós não queremos amar, adorar a Ele, mas aí nós queremos ser salvos por Ele, se nós não queremos agora. Então que a gente possa realmente chamar Ele para vir morar dentro de nós, que nós possamos obedecer a palavra dEle, que dessa forma grandes coisas Ele vai fazer e Ele vai se revelar àqueles que buscarem, àqueles que crerem. Essa é a vontade. Esse foi o pedido de Jesus para o Pai. E foi o que Ele fez depois de ser ressuscitado. Soprar a presença do Espírito de Deus para toda criatura. Não mais para um povo, não mais para uma nação, mas para todo aquele que o obedece, o adora e organiza a sua casa, para que ele venha e o Pai e faça morada. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós fazermos a nossa Santa Ceia. Nós nunca esquecermos que tudo o que Ele fez é para nos libertar, porque o desejo dEle junto ao Pai é ter comunhão conosco. Não tem nada melhor do que você experimentar a presença do Espírito Santo, que Ele tocar, testificar no teu espírito que você é filho de Deus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Agora eu quero pedir para que cada um de nós possamos refletir, examinar o nosso caminhar, como ele está, e que nós possamos conversar com o Senhor, com a presença do Espírito Santo, para nós podermos junto arrumar a casa, a vida, para que nós possamos cear com ele. Este é o desejo dele. É que você possa desfrutar da mesa em memória dele, que se não fosse por aquele sacrifício, nós não teríamos o Espírito Santo, conselheiro, aquele que dá paz, que dá temperança, aquele que nos leva em direção ao Pai, que testifica o nome do Senhor Jesus, que é Rei dos Reis. Senhor, aceita, Senhor, essa ceia, que o Senhor esteja presente na sua palavra, no seu Espírito, como você esteve lá naquele dia, antes de se entregar. E que o seu desejo é que nós repetimos até a sua volta. Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo o que come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Glória a Deus. Aleluia. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e depois pereceram, morreram. Mas aquele que somos nós, Senhor, que se alimenta deste pão, que é o teu sacrifício, ele viverá para sempre. Senhor Deus Pai, amado e Criador, abençoa esse cálice, esse pão, que nós possamos ser fortalecidos espiritualmente na fé do teu Filho, e mesmo que venha temporais, provações, a tua palavra, a tua força, ela é maior do que qualquer coisa que podemos e que vamos passar, porque você venceu o mundo e foi erguido pelo Pai. E da mesma forma nós declaramos nesse dia que nós seguimos a você como nosso único, suficiente Salvador. Abençoa essa ceia, abençoa cada um que ceará, que você venha habitar dentro de nós. Os irmãos que forem cear, podem pegar, por favor. Aleluia. Oh, amado Senhor Deus, que a tua presença, o teu nome, seja exaltado nesse ministério, em nossa vida, que nós possamos continuar cumprindo o teu chamado, cumprindo a tua vontade. Senhor, o preço foi caro lá naquela cruz. O preço foi muito
caro que o Senhor pagou para nós desperdiçarmos e não darmos importância, Senhor. Oh, Senhor, e agora nós vamos cear para fazer em memória, para honrar, Senhor, o resgate que você fez por nós que somos pecadores. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Aleluia. Glória a Deus, a Rei da Paz. E Jesus disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês, eu não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem um com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, vamos tomar o pão agora, irmãos. Jesus deu graças, partiu-o e entregou aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos do corpo de Jesus Cristo. Aleluia, Rabá, Nelenstala, Pai. Oh Senhor, o teu sacrifício, ele valeu a pena, Senhor. E da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Bebamos do cálice do sangue derramado de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por se sacrificar por nós. Nós compartilhamos, Senhor, do teu sacrifício e queremos honrar, Senhor, tudo que você fez para nos resgatar, pois o preço foi o teu sangue, nada além dele. E nós vamos louvar a ele, nós vamos glorificar a ele, porque nós somos livres debaixo da unção do Senhor.